Olá, Olá, Fábio. tudo bem? Sim, está a ver bem? Tô te vendo bem. Vocês estão me vendo bem? Estão a ver-nos bem, certo? Você está me ouvindo bem, Eu Fiona? também, eu estou. Ah, então tá bom. Eu vi que a Ruth já está aí. Ó, Já, ela está muito feliz com a live. que bom. Ela também Olha, podia chamar a gente para fazer uma live junto, né? Fazer todo mundo junto. eu digo, está quase a ser convencida. Mas ela foge da gente, né? Hoje um pouquinho. Ai, a Sofia também. Olá, Sofia. Ô, Sofia, que legal. Olha, E aí? Fábio, antes de mais, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Eu disse, eu estou um pouquinho nervosa, porque é uma responsabilidade muito grande para mim. Primeiro, porque eu te admiro muito, não é? Eu gosto muito do seu trabalho. E depois, eu sei que eu sou uma iniciante nestes caminhos a comparar com o Fábio. Então, eu acho que é muita generosidade Não, estar aqui do seu tempo, a tirar do seu tempo para falar comigo, para também mostrar o trabalho às pessoas que me acompanham. Então eu sei valorizar e agradeço muito, muito, não, não, sinceramente. não precisa de tudo isso, porque a gente é tudo igual, né? Sim, Fiona, a sim. gente, eu estudo isso há um pouco mais de tempo que você, mas você também tem todo o teu know-how como terapeuta, né? Você Uhum. trabalha com hipnose, com várias outras terapias também, e eu sei que a leitura de rosto e corpo, ela só te ajuda, como ajuda todo mundo, né? A identificar Sim, sim. possíveis problemas e dificuldades nas pessoas. Então, Uhum. é bem bacana, é uma ousadia da sua parte estudar isso e levar isso para os teus clientes também, porque é uma coisa que é pouco conhecida no mundo, apesar de Sim, tão sim. antiga, né? É uma Uhum. coisa pouco conhecida. Então, eu acredito que são pessoas especiais que vão atrás de ensinamentos mais profundos para entender melhor os Pois sim, outros, senhor. né? Uhum. E querer realmente trabalhar mais profundamente seus clientes, né? Então, Uhum. eu entendo que cada pessoa que estuda a leitura de rosto e a leitura corporal, ela tem um objetivo. Alguns utilizam para venda, outros utilizam para terapias, e assim sucessivamente, cada um utiliza na sua parte de trabalho. Eu dou aula em Uhum. pós-graduação para ensinar pessoas para recursos humanos, né? Sim, Fábio, era isso que eu ia dizer. Nem toda a gente que me segue conhece-te e eu gostava que tu fizesse uma apresentação de quem és, o que é que tu fazes, o que tu achares importante transmitir. Então, eu trabalho. Bom, meu nome é Fábio Peloso, para quem não me conhece, né? Eu estudo leitura de rosto desde o milênio passado, que aí dá a impressão que é mais tempo, né? Dá a impressão que é mais tempo. O primeiro livro, que o telefone está tocando, o primeiro livro que eu li sobre o assunto, ou a primeira, na verdade, não foi um livro, né? Foi uma apostilinha que um moço me deu dentro do ônibus. Eu conheci um rapaz que lia rosto dentro do ônibus. Foi desse livro aqui, né? Uhum, Esse livro foi escrito em 1963 uhum. e por Marco Aurélio e já era uma impressão independente, não tem editora, né? Em Sim, sim, 1963. Eu acho que ele não encontrou nenhuma editora que quisesse publicar o livro, por conta do assunto que é tratado, né? sim, sim. E de lá para cá isso me trouxe muita curiosidade, me despertou muita curiosidade. E nos últimos 5 anos aí eu fui estudar Reich, fui estudar neurociência, estou estudando psicanálise, né? Fui Sim, fazer sim. curso de sexologia, estou fazendo acupuntura, fui estudar um monte de outras coisas porque E não para. tudo,
tudo complementa, Fiona, tudo complementa. Então, assim, você está vendo um monte de livro aqui atrás, mas tem livro para lá também, tem livro aqui em cima, tem livro, Tanto, né? uma É, biblioteca. Sim. mas não é tudo sobre o mesmo assunto, mas são todos assuntos que se complementam, né? Uhum, Então, a ideia, quando eu trabalho com massagem com terapia, a ideia é ser um terapeuta mais integrativo e quanto melhor eu conseguir entender da pessoa que está na minha frente, eu acho que melhor uhum. vai ser o resultado para ela, né? Mais Sim, sim. rápido, menos dinheiro ela vai gastar, não precisa ficar vindo toda hora, né? Pelo menos a minha ideia é essa, né? De ser mais Uhum. efetivo com relação a isso. Mas eu comecei tudo estudando computação, né? Sim, sim. Eu não era Sim. profissional de terapias, né? Eu era mais um que trabalhava com informática e estava ficando louco, né? Não queria Estava na trabalhar com área errada, informática, né? com as suas características. É, Fábio, eu se agora, calhar aproveito também para me apresentar. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. não, não, por favor. Ah, então, para quem não me conhece, o meu nome é Fiona Nunes, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnose clínica e com um método que se chama MPC e trabalho basicamente com pessoas que têm questões de ansiedade, depressão, desenvolvimento pessoal e também sou assim uma apaixonada por aprender como o Fábio. Então, um dos cursos que eu fui fazer e que eu completamente recomendo é o curso do Fábio, que depois eu também falei à Ruth, que nos está aqui a acompanhar, e ela também foi É, fazer, e é um curso maravilhoso. Quem puder e tiver interesse nestes temas, eu recomendo completamente. Um, Fábio, queres explicar um bocadinho mais o que é isto da leitura de rosto? Ou se há mais algumas terapias que tu achas que são muito importantes e que complementam? A Ruth está a dizer que também recomenda o curso. me diz uma coisa, você quer que eu faça uma introdução sobre o tema ou o que você quer que eu fale? Eu acho que era interessante explicar, porque se calhar há pessoas que estão aqui a acompanhar-nos que não sabem bem o que é a leitura de rosto, uh, de rosto, se calhar o que é que ela pode ajudar, em que áreas é que pode ser aplicada. Às Tá. vezes podem ter uma noção diferente daquilo que eu estudei com o Fábio e que o Fábio sabe. Tá, eu Parece vou. interessante, Fábio? Não, tudo bem, eu vou abrir uma apresentaçãozinha aqui. Não é preciso tudo isso. Não, mas é só para ter ideia, né, de como a coisa funciona, fica mais fácil de entender, né? Uhum, ok. Entretanto, olha, eu posso dizer às pessoas no decorrer da live, quem tiver dúvidas, quem quiser saber coisas, coloque sobre o tema que nós estamos agora aqui a falar, deixe as suas dúvidas nos comentários e a gente vai lendo. Pode ser, Fábio? Pode, claro, sim, sem problema Obrigada. nenhum. Então vamos lá. É uma coisinha pequena aqui, né? Deixa eu virar a câmera aqui. Né? Então, falar rapidinho, né? Fazer uma introduçãozinha rápida aí sobre a leitura de Uhum. rosto. Não fica melhor do que isso. Então, assim, estou colocando aqui a história, a cronologia, porque a gente precisa entender que isso não foi tirado do nada, né? Então a gente Uhum. tem aí conhecimento que vem do Egito Antigo, né? Egito Antigo a gente está falando ali de cientificamente 3.000 antes de Cristo, né? Mas eu acredito que tenha um pouco mais de tempo aí nessa história. Aí você tem o clássico do Imperador Amarelo, que é um livro que vende hoje, pelo menos aqui no Brasil, pela editora Ícone, né? Cadê aqui? Ó, o clássico do Imperador Amarelo, ele vende pela editora Ícone aqui no Brasil. Não sei se já tem para Kindle,
né? Então, um livro com bastante ilustração, ó, letra grande, né? Então, traz Uhum. muita informação do que foi escrito naquela época. Estamos falando aí de mais ou menos uns 2600 a.C., né? Aí você tem aqui o Dário I, que utilizava como marketing político, o Pitágoras, aquele do teorema que a gente estuda nas escolas, que também escolhia seus alunos através da leitura de rosto, e ele aprendeu isso indo aqui para a Grécia, né? Para a Grécia, desculpa, para o Egito. Foi depois que ele estudou no Egito, nas escolas iniciáticas, que ele trouxe todo o conhecimento, né, e deixou aí para a gente. Aí, Fiona, o que acontece é o seguinte: depois que eu comecei a estudar Reich, que eu comecei a entender processos, né, eu fui atrás de como o nosso corpo é formado. Nessa, de como o nosso corpo é formado, tem um livro novo, né, que é um livro do Genovino Ferri, chamado O Tempo no Corpo. Ele lançou aqui no Brasil agora em outubro, mas ele é da Itália, está pertinho aí de ti, né? Uhum. Ele Sim. fala do desenvolvimento das couraças, né? Como se fossem... Bom, ele fala do desenvolvimento das couraças, ele fala desde a concepção, né? Aqui no livro dele, até depois do nascimento, né? Como utilizando muito do conhecimento de Reich, né? Então ele já começa falando das fases intrauterinas, né? Que fase intrauterina é o que a gente está vendo aqui no videozinho, né? Desde a concepção ali, né? A fusão de dois núcleos, né? Até o desenvolvimento todo do corpo, tá? Então, passando pelo DNA, a neurociência, ela explica que você tem, são 6, você traz a carga genética de 6 ancestrais, né? Então, essa carga genética de 6 ancestrais, ela seria o software para o desenvolvimento do teu hardware, né? O hardware seria o teu corpo físico, tá? Então, tudo aquilo que você ainda passa dentro da barriga da tua mãe, já traz informações de como você vai ser e possíveis padrões de comportamento de como você pode agir depois que você nascer, né? Sim, Então, a ciência já aceita isso e já trabalha com essas noções todas do que exato, do que nós trazemos das outras gerações e até das coisas que acontecem à nossa mãe e aos nossos pais enquanto nós somos fetos e bebés a crescer dentro da barriga da mãe, sim. Uhum. exato. Então, assim, é tudo muito legal e interessante, e por mais que isso seja antigo, o que é antigo? Antigo é todo esse estudo, né? Então, a ciência hoje, é engraçado, lógico que ela não está baseando seus estudos numa ciência antiga, mas ela está, né, como a neurociência está fazendo, ela está validando, por exemplo, tudo aquilo que Freud falava sem ter equipamento nenhum, né? Quando fala de ego, superego e de mais um monte de coisas assim. Então a gente tem aqui, ó, nessas figuras, né? Eu gosto de falar muito do movimento de contração e dilatação, que é o movimento da vida, né? O movimento de pulsação. Você está aí respirando, então seu pulmão está expandindo e está encolhendo. O teu organismo todo faz esse movimento, né? Que é o movimento da vida. Então, como é que eu posso dizer que um corpo ele vai crescer e ele vai se desenvolver ao acaso? Isso não existe. O que existe é a adaptação do corpo como necessidade de sobrevivência dentro desse ambiente que a gente está, né? A adaptação do corpo ao ambiente que a gente está
para a sobrevivência dele. Então, se você, por exemplo, for um filho de alguém que trabalha com obras e você for ajudar teu pai nessas obras, é provável que o teu corpo ele se desenvolva a contento, né? De acordo com a necessidade que você está lá. Se você brinca, se você pula, se você só fica em casa, ainda mais a criançada hoje com tablet, celular, né? Ela vai fazer isso. O que a gente vê no rosto, né? Como é que isso funciona dentro do rosto da gente? Eu costumo falar que, por analogia, a gente divide o rosto em três partes, né? É o mental, o sentimental e a ação. O que a gente vê no mental, no sentimental e na ação? A gente vê a referência entre o neocórtex, que é essa parte enrugada, né, que a gente fala que fica atrás da testa aqui. Se você for pegar aí na Espanha, por exemplo, tem um livro, né? Aí na Espanha tem um livro que é o Psicologia Facial, né? Uhum. Psicologia Facial do Julian Gabarri, né? É um livro bem bacana, ele é um livro bem completo, com um monte de artigo científico aqui no meio, né? Que fala sobre o desenvolvimento das veias, dos nervos, do como funciona o desenvolvimento todo do rosto, né? Da morfopsicologia. E é bem bacana, é bem legal de estudar. E olha, ele também traz referência à reflexologia do taoísmo, né? Sim. Isso porque ele se Fábio, diz científico, né? sim. Então o De, Fábio já está a dar um pouquinho umas dicas interessantes sobre o que umas dicas para quem não conhece muito do que é a leitura de rosto, sobre como pode ver esses aspectos do mental, emocional e instintivo no seu próprio rosto e no rosto dos outros, não é? Essa isso, parte que é assim mais da testa revela o mental, isso, não o é, Fábio? sistema, eu já chego ali, né? Então, só mostrando aqui no livro, né? Ele faz exatamente essa referência aqui, né? Do sistema límbico, do sistema, do neocórtex, né? Então, ele traz, né, referências bem bacanas, um livro bem ilustrado, bem bacana mesmo, né? Então, Uhum. que a gente tem aqui? O neocórtex, para quem não sabe, essa parte enrugada, é a que trata a nossa racionalidade, é onde a gente tem, onde a gente toma as decisões, né? A parte do cérebro que é responsável pelas tomadas de decisões racionais. O sistema límbico, que é essa parte em verde, a gente vê aqui faz a referência a partir dessa parte mediana do rosto, né? Que fala dos nossos sentimentos, né? De como a gente sente o nosso dia a dia, como é que a gente recebe de maneira sentimental o nosso dia a dia. E o sistema reptiliano aqui, que é o tronco encefálico e o cerebelo, ele fala, a gente vê a reflexologia nessa parte de baixo, que fala exatamente da nossa comunicação. Se a gente, como é que eu posso dizer, se a gente é tímido, se a gente não é tímido, mas da nossa cognição, né? Então, ele vai falar exatamente, vai refletir exatamente a parte da ação. E como é que eu enxergo isso? Eu vou olhar o que é mais largo no rosto, né? Uhum. O que for mais largo traz a predominância de cada um desses, a gente chama de centro de inteligência, né? Bom, Uhum. além disso, a gente ainda divide o rosto. Você está vendo a divisão em três? A gente ainda divide o rosto em dois, né? Exatamente para poder entender como é que eu sou por dentro, como é que eu sou por fora e coisas nesse sentido, né? Bom, Uhum. Sim, bora tomar eu a aguinha acho, aqui.
Eu vou falar do meu ponto de vista de aluna, do Fábio, e eu acho que só essas duas aprendizagens que o Fábio generosamente transmitiu agora, ou seja, o facto de dividir o rosto em mental, na parte da testa, em emocional, da sobrancelha até à base do nariz, e instintivo, e perceber qual é que é o mais largo no rosto das pessoas, já traz muita, muita, muita informação. Depois a questão da lateralidade, não é? De o que é que fala do interior e o que é que fala do exterior, também é muito, muito relevante. E para mim, Hum. como aluna e conhecendo um pouco também da leitura de rosto, eu acho que este conhecimento que o Fábio tem é muito interessante por duas razões. Foi aquilo que eu mais senti no curso do Fábio. Primeiro, porque nos permite avançar no nosso autoconhecimento, permite perceber que às vezes aquelas características que nós não apreciamos são reveladoras de características muito interessantes e úteis e fortes. E, e depois, porque nos permite também conhecer os outros, não é? Saber um pouquinho melhor qual é que é a forma mais indicada de nos relacionarmos com os outros, e eu também aplico isso não só no dia a dia, como também nas sessões. E eu não sei se foi isso também que te impactou quando tu conheceste isto, Fábio, quando tu conheceste este campo de estudos, o facto de aumentar o teu autoconhecimento e te dar mais ferramentas. A Ruth diz aqui, acende luzes, todo esse conhecimento, e eu concordo totalmente. O que é que tu achas, Fábio? Também foi isso ou foi mais coisas ou diferente? Imagina, Fiona, eu mal me conhecia, né? E porque assim a gente para na frente do espelho todo dia e a gente se julga, né? Demais. Uhum, Então, uhum. quando o Ernesto chegou no ônibus e me descreveu que eu conheci dentro do ônibus, Ai, Fábio, eu gostava que tu contasse essa história, porque eu acho essa história tão bonita de como é que tiveste o teu primeiro contacto com a leitura de rosto. Podes contá-la? então, é, imagina que chegou um cara, sentou do meu lado dentro do ônibus e na época eu estava indo para a faculdade, eu pegava o ônibus 15 para 6 da manhã, né? Então chegava às 5:30 no ponto de ônibus para poder pegar a fila e ir em pé e sentado, né? Porque às vezes Sim. aproveitava para tirar um cochilo e conheci um monte de gente que entrava no ônibus ali porque era tudo que morava perto de casa, tinha estudado comigo. E eu pegava a mochila de todo mundo, porque, pô, ônibus lotado logo cedo, né, não custa você segurar a bolsa de cada um para poder ajudar, né? E aí uma vez ele sentou do meu lado e falou, escuta, como é que você conhece tanta gente? E começou a me descrever, você tem o rosto fino aqui embaixo, você é tímido, você é fechado, né? E começou a me descrever. Eu olhei para ele, eu falei, escuta, mas né, você está ouvindo alguma voz? Você é macumbeiro? O que está acontecendo, né? Porque é, é muito Como é que ele conseguia engraçado isso. descrever? Como é que ele conseguia me descrever? E aí ele me falou desse negócio de fisiognomonia, e eu fiz o quê? Fiz, né? Não entendi. Ele teve que repetir umas 3, 4 vezes para eu entender, para eu poder gravar, e a gente pegou ônibus junto por 2 anos, né? Então, nesse processo, eu acabei conhecendo um pouco, ele me ensinou algumas coisas, né? E aí eu não deixei de estudar nunca mais, né? Mas voltando para a Acho muito história bonita essa aqui, história. por que que eu coloquei essa imagem aqui embaixo, né? Porque existem pessoas, por exemplo, que se você for olhar, elas têm deficiência, tem muita diferença entre um lado e o outro do rosto, né? Então você aprendendo isso, você vê como ela é por dentro e como ela é por fora, né? Uhum. Então, Fábio, então isso quer dizer que aquilo que ela é por dentro e aquilo que ela é por fora
é muito diferente. No caso dessa pessoa, sim. Você sabe, Fiona, que dentro das minhas pesquisas e das aulas que eu dei, né, as pessoas que têm o campo do rosto mais simétricos que eu encontrei foram as pessoas que trabalham com desenvolvimento de artigo científico. São pessoas Mas que tem que... mais simétrico? Mais simétrico. Por quê? Porque elas trabalham a razão e a emoção com a mesma energia, né? Sim, faz sentido, faz sentido. Então, elas utilizam os dois lados do cérebro, e eu vou te falar o seguinte: daqui para baixo, da parte do sistema límbico para baixo, é tudo uma coisa só. A única coisa que tem dois hemisférios é o neocórtex aqui em cima. Você tem hemisfério direito e esquerdo, tá? Fora isso, daqui para baixo é uma coisa só, é tudo grudado, tá? Bom, e o cérebro ele é todo grudado, mas é o quanto você utiliza mais do hemisfério direito e esquerdo que fazem a diferença, né? Fábio, posso só perguntar uma coisa? Claro. O Fábio há bocado falou uma coisa muito interessante e que se calhar as pessoas podem achar útil também saber, que é se nós temos determinados traços no nosso rosto que revelam uma personalidade, mas depois nós agimos de forma diferente. Isso quer dizer que nós podemos mudar traços com os quais nascemos. O tempo todo. E nós podemos também mudar a personalidade ao mudar os traços do nosso rosto. Pode falar um bocadinho mais, Fábio, sobre... Olha, é assim, Fiona, a tua estrutura óssea, ela está aí para te dar uma forma, tá? Ela é a tua base, ela é a tua estrutura, aquilo a parte óssea é o mínimo que você traz aí, né, é o que molda o teu corpo, tá? Sim. A gente consegue mudar um monte de coisa dentro do processo, porque a gente engorda, a gente emagrece, então tudo isso traz energia na carne, mas vamos pensar assim, que a tua natureza, ela está dentro da tua estrutura óssea, tá? Então, assim, eu entendi, né, que essa parte minha que era mais fina, observando esse livro aqui, no comecinho, né? E eu entendi que porque isso era mais fino, eu era tímido. E eu era realmente, aliás, eu ainda sou tímido pra caramba. O que acontece é que eu fui trabalhar essa timidez. Então a minha filha, por exemplo, para não esperar entender o processo depois de 20 anos, eu coloquei ela, ainda pequena, em escola de natação, para desenvolver melhor pescoço e a estrutura física de braço, né, para poder ir atrás daquilo que ela quer, certo? Além de colocar ela em escola de teatro e desfile, que é para ela não ter vergonha da exposição. Eu acho isso muito interessante na fisiognomonia, é porque traz o autoconhecimento da pessoa e do outro. E nós podemos ajudar o outro ou comunicar melhor com o outro. No seu caso, foi percebendo que a sua filha era tímida, foi-lhe dando desde nova as ferramentas todas. Exato. Ou pelo menos as ferramentas possíveis para ela evoluir de uma forma mais solta, mais descontraída, não é? Exato. Mais segura, mais confiante. Perfeito. Então, Eu assim, também sinto... hoje, né, quando ela tem alguma coisa para apresentar na escola, dentro do grupo que ela participa, é ela quem faz as maiores atividades vocais, né? Então, se tiver que falar, se tiver que apresentar ou expor a pessoa, ela vai com mais facilidade. Mas se você olhar para o rosto dela, a timidez está lá, né? Mas aí você olha e fala, mas por que ela não é tímida? Ela é. Acontece que ela aprendeu a se expor em determinadas situações. É claro que o dia que ela arrumar um namoradinho, ou que ela começar a gostar de alguém, ela vai olhar para esse alguém e vai ficar roxa, vai ficar vermelha, vai ficar, né? Porque é da natureza dela. Vai dar friozinho na barriga,
porque é da natureza dela. Ela pode até demonstrar o contrário, porque ela aprendeu a fazer diferente, mas é um aprendizado. Então, assim, Uhum. é difícil você mudar a estrutura óssea do teu corpo. Você vai Uhum. mudar a musculatura, você vai mudar a parte de carne, mas a estrutura óssea não. Tá? Eu ia dizer há pouquinho, quando o Fábio estava a falar da filha, que o facto de eu ter este conhecimento da leitura de rosto faz com que eu também consiga aceitar características nos outros que se calhar chocam comigo. Ou seja, se eu vejo que alguém é muito, como é que eu hei de dizer, é muito exigente, é muito perfeccionista, eu consigo perceber que se tem a forma dos olhos, não é, Fábio? A forma dos olhos com o cantinho assim mais para baixo, eu consigo perceber que é algo muito forte nessa pessoa e que faz parte da personalidade dela. É assim, Fábio? Então, a gente tem dentro do que a gente estuda na fisiognomonia, a gente tem o desenvolvimento todo do rosto. A gente vai olhar a estrutura física, a gente vai olhar a estrutura óssea, a gente vai olhar tanto a parte de carne, né, quanto o todo. Na verdade, a gente olha o todo. Então, que nem eu estava dando no exemplo aqui, por que a gente tem hemisfério direito e esquerdo? Né? Porque eu idealizo uma coisa dentro de mim e eu exponho para as pessoas do jeito que eu acredito que é necessário para a minha sobrevivência. Quando a gente fala, né, de formato, de rosto, né, para entender processo, eu vou olhar, né, aonde, lembra dessa divisão, mental, sentimental e ação, aonde que é Uhum. mais largo, né? Aonde que é mais estreito? Como é que isso funciona? Então, eu tenho rostos que a estrutura da mandíbula são mais largas, né? Uhum. Então, são pessoas que tendem a agir antes de sentir ou antes de pensar, né? São Uhum. pessoas que elas são, como é que posso dizer, espontâneas, tá? Eu tenho também pessoas que têm o rosto oval, e esse é o meu rosto, né? Olha como ele é literalmente um ovo, né, cara? Se você for pensar, é quase uma bola de futebol americano, é um ovo Muito completamente, redondinho. né? Então Uhum. são pessoas que tendem a sentir antes de executar e antes de pensar. Então é tudo muito trabalhado, tudo com muito sentimento, né? E eu Uhum. tenho pessoas que têm a parte mental muito mais larga e mais desenvolvida, né? Ô, Ruth, você Uhum. podia entrar com a gente, eu estou morrendo de saudade de você. Mas ok, a Ruth é tímida, gente, vocês não têm noção. É, então, a parte mental aqui mais desenvolvida, isso faz com que essa pessoa seja extremamente racional ou extremamente imaginativa, né? A gente fala de pessoas idealistas, né? Uhum. Por que idealistas? Porque vivem no campo das ideias. Enquanto essas sentem e essas executam, essas vão raciocinar. E aí o que a Uhum. gente pode fazer? A gente pode colocar pessoas, dependendo do que a gente quer, dentro da empresa da gente, ou dentro do que a gente procura trabalhar, a gente pode colocar essas pessoas em pontos estratégicos, né? Pontos estratégicos para que a gente consiga é, criar grupos de pessoas para trabalhar com mais Uhum. harmonia, né? Então eu tenho Uhum. alguém para planejar, ao mesmo tempo que eu consigo colocar alguém para cobrar ele e executar, né? Uhum. E não tem só isso, né? Eu estou falando de 3 formatinhos de rosto, mas eu tenho Sim. gente que tem a lateral do rosto reta e, como eu falei, né, que se a parte mais larga é o que manda, para quem tem o rosto reto desse jeito, você está falando de alguém que vai pensar,
vai sentir e vai agir da mesma forma. Eu costumo falar que são pessoas coringas. E tudo que é traço reto me fala de metodologia, assim como tudo que é traço arredondado me fala de sentimentalismo. Né? Então, quando eu Uhum. pego alguém com o rosto redondo, essa ela tem a mesma largura nas três partes, mas ela trabalha tudo com muito sentimentalismo, enquanto esse aqui vai ser muito mais racional. Né? Uhum. O Rafael Bronizo está por aqui também? Está por aqui, Rafa? Porque se ele tiver, é outro cara que entende muito do assunto, é um cara que eu gosto pra caramba também. É. Né? Então, assim, é muito legal poder olhar e entender processos. Né? E aí a gente começa a perceber, né, que algumas pessoas, de acordo com a vida, de acordo com o movimento de vida deles, né, fazem algumas mudanças no rosto. Né? Então, oh, Rafa, esse cara é Isto especial pra está cá. caramba, hein, velho? Ah, legal que você tá aqui, bonitão. Né? Fábio, Diga. eu se calhar ia propor, porque nós já só temos para aí uns 20 minutos para a live acabar, eu ia propor, se as pessoas têm curiosidade de saber o que é que alguns dos traços que têm, o que é que isso quer dizer, sabendo que um traço não define uma pessoa, não é, Fábio? Um traço não define, mas vários traços ajudam a dar mais segurança naquela característica, ou seja, que aquela característica de facto faz parte da pessoa. Mas a minha proposta era se as pessoas, e se o Fábio achar, se as pessoas têm interesse em perguntar o que é que quer dizer, por exemplo, os lábios muito cabeludos, ou o que é que quer dizer alguma outra coisa. O que é que tu achas, Fábio? Era a minha proposta. Fábio, não te estou a ouvir. Desculpa. Ficaste sem É, som. não, tá aqui. Era exatamente onde eu ia entrar agora, porque você tem algumas características aqui que, quando alteradas, elas fazem a diferença. Né? Então, o que eu tenho? Para que servem os olhos? Né? Os olhos me falam da minha visão de mundo. Você vê pessoas, por exemplo, que têm o olho mais aberto, né? Ou o olho um pouquinho mais fechado, a pálpebra longa igual a tua, ou a pálpebra um pouco mais curtas, né? Tipo as minhas. Fábio, a Estão falando para eu Ariana quer falar de saber você. das minhas características. Calma que eu. Assim toda a gente vai conhecer-me. O Fábio já conhece. O Fábio disse logo: Ah, não, Fiona, tu és isto, podes esconder, mas eu já te vi. Ariana, No curso ele disse: A Fiona é absurdamente tímida, né? É, e Isto aqui é uma aí coragem muito grande. E aí o que acontece é o seguinte, né? A hora que a Fiona entendeu o processo dela, ela se trabalhou por um tempo, né? Acho que deu aí uns 2, 3 meses de trabalho intenso e forte, e aí ela veio. Fábio, põe anos nisso. Não tem tantos anos assim depois do curso, Fiona? Não, mas eu posso partilhar o meu sentimento do curso. Quando o Fábio me disse: Olha, tu és muito sentimental e tu és muito tímida e reges-te muito pelo sentimento, e disse outras características. Aquilo fez todo o sentido para mim, e essa é uma mais-valia do curso que eu recomendo a quem tem interesse na leitura de rosto a fazer o curso do Fábio, porque ajuda a ressignificar profundamente questões nossas. E quando nós nos aceitamos e quando nós nos conhecemos, nós acabamos por tirar um bocado as máscaras, acabamos por dar as mãos àquilo que nós somos e conhecermos melhor.
Pelo menos eu Tem, senti isso. Havia tem, características que eu não gostava e que o Fábio disse: não, não, tem Fiona, um isso é negócio muito muito valioso legal. porque revela isto e aquilo. É Não foi? exatamente isso que eu ia falar, né, Fiona? Tem um negócio muito legal no rosto da Fiona. Fica de ladinho, Fiona. Ai, não, Fábio. Estão pedindo para fazer, Ai, mas é um fica filme de que eu ladinho. fico. Olha, gente, o tamanho. Tira o óculos um pouquinho. Tu és mau. Eu não sou, não. És. Olha a Já, timidez dela deixando ela vermelha. Gente, pois, olha o tamanho já do está. nariz dessa mulher. Gente, olha que coisa mais linda, né? Ai, gato. O que vale é que eu já me aceitei. O que vale é que eu já trabalhei esses meses depois do curso, já está tudo aqui trabalhado e aceitado. E o que acontece é Aceito. o seguinte, o nariz, ele fala do ego da gente, né? Então, a hora que eu olho o rosto da Fiona de frente, ela tem lábios grossos, são lábios Achas? bonitos. São lábios apetitosos, né, Fiona? É, Ui. Ai, esta é outra parte do Fábio. No curso é um fartote, né? Para não deixar é? ela com um pouquinho de vergonha, a gente faz Ah, isso, pois, uma pessoa põe aqui luzes e acaba por ficar toda vermelha. não é? Luzes E, para disfarçar, para ficar enquadrado. o que que A Ruth está-se acontece? a rir. O tamanho do nariz da Fiona faz com que haja um equilíbrio entre a timidez e a necessidade de aparecer, porque o nariz fala do ego. Então, assim, ela estruturalmente ela já tem uma boa comunicação. Quando você olha os traços na lateral da boca dela aqui, né, que ela sorri, Esse, você tem alguns bigodinhos chineses ali, né? Você tem alguém que quando fala chama atenção por aquilo que fala e as pessoas meio que seguem aquilo que ela fala porque é um traço natural, as pessoas dão valor àquilo que ela explica, né? Acontece que o fato de ela ter essa parte aqui mais estreita no rosto fala de uma certa timidez, uma timidez que não é pequena, né? Agora, depois que ela mas entendeu, melhorou muito contigo, Fábio. Melhorou muito. Muito. Agradeço muito. piorou, O curso. ela piorou ou ela melhorou? Ela desapareceu, acalmou, ou seja, deixei de ser tão tímida com as coisas que eu aprendi no curso e com as suas palavras e ressignificação do Ai, que curso. bom. Porque assim, a hora que você olha, né, ela esconde o tamanho da testa que ela tem, né? Olha o tamanho da inteligência que ela tem. Então, a hora que você vê a testa dela de perfil, você vê que ela é arredondadinha. Então, existe uma criatividade muito grande, com uma energia muito grande, pessoal, com uma comunicação carinhosa, afetuosa, sincera, honesta. Fábio, não Então, era para ser uma leitura de rosto do meu rosto, assim toda a gente me conhece, então, mas assim, não há problema. você pega o perfil dela do Instagram antes do curso e o perfil dela do Instagram depois do curso. Não, é que eu só fiz depois do curso. Antes Então, do curso eu não fiz nada. exatamente, antes do curso você não tinha muita coisa, não tinha nem foto Nada, não sua no tinha teu nada. perfil, né? Hoje você vê ela colocando fotos do rosto dela no perfil, né? Ai, sim, Então, isso trabalhou o quê? Trabalhou uma aceitação de uma maneira super positiva, obrigada. porque ela olha, né? Ela consegue olhar para ela, porque é natural da gente olhar para a gente com defeito e procurar defeito, Sim. né? Então, ai, meu cabelo, pô, minha pele, eu tô com olheira hoje, putz, meu olho tá vermelho, faz parte, né? Fábio, eu Olha vou a só Ruth contar uma falando, história. ela tá fazendo live, né? A Ruth precisa vir para as lives também, outra tímida. Eu, eu já sei, pois é. Eu já sei qual é que é a dica para as pessoas perderem a timidez, é fazerem o curso do Fábio. Pelo menos é uma das coisas com o curso do Fábio. Outras colegas, se calhar, vão dizer outras coisas. Mas eu lembro-me de uma colega no curso É, que tinha a testa assim também muito grande, assim, mas mesmo muito grande,
E eu lembro-me dela falar comigo e dizer assim, olha, depois de eu fazer o curso e do Fábio me dizer o que é que significa a testa grande, eu passei a mostrar a minha testa orgulhosamente. E eu acho que é isso. Eu acho que o curso é lindíssimo por causa disso e este conhecimento também por causa disto. Mas a gente se julga demais, né? Achando que o outro vai olhar para a gente do jeito que a gente olha. Isso faz parte do nosso ego, porque, é, assim, indiferente de qualquer coisa, tudo gira no mundo em torno da gente. Isso é fato para todo mundo, não tem como evitar. Entende? Uhum. Então, esse negócio de que a gente tem que se livrar do ego, o ego não, o ego isso, o ego aquilo, tá tudo errado, né? O ego Faz parte. é o que faz a gente se movimentar. Então, a hora que eu olho para um nariz igual, eu queria ter um nariz igual ao teu. Imagina, esse narizinho pequenininho, curvo Eu para dou. dentro aqui, cara. Isso aqui não faz Não, nada. Né? Se eu eu agora, tivesse eu depois do curso já não dou. se eu Eu tivesse um depois do nariz curso igual ao já teu, eu não ia ganhar o mundo, filha. Né? sim. Ai, Porque é mas, ó, isso. Fábio, Diga. agora que você falou da testa, a minha filha tem 16 anos, e ela no outro dia estava na rua e estava muito vento, e então o meu cabelo estava para trás, e depois ela chegou-se ao pé de mim e disse assim, oh mãe, tens uma testa mesmo muito grande, eu nunca tinha reparado. E porque eu tapo? Porque eu sei o que quer dizer tapar a testa, mas é só por dizer que é interessante saber o que é que cada característica quer dizer, e isso vem com o conhecimento do curso, não é? E porque é que tomamos umas e outras decisões não é à toa. A Sandra está-se a rir. Não é à toa e tem tudo muita informação por trás, e essa informação é sempre autoconhecimento, e autoconhecimento pode ser e que é muito, muito, muito valioso para nós. E Com então, certeza. eu sou uma privilegiada. E vou dizer outra coisa. Eu já seguia o Fábio há anos na, na internet, mas o Fábio só dava cursos presenciais. E eu sempre pensava, um dia tenho que ir ao Brasil só para fazer um curso com o Fábio. Mas de Portugal para o Brasil vai um bocado de distância, então Vai. pronto, eu tinha aquele sonho. E depois, com a pandemia, mal ou bem, eu percebi que o Fábio ia fazer um curso online e eu, assim que soube que o curso ia existir online, eu aproveitei logo, não perdi a oportunidade. Então, hoje o Fábio também continua a fazer cursos online, não é, Fábio? As pessoas querem curso presencial, mas está mais difícil montar turma hoje do que estava antes. Mas Então, continua online também, não continua? continua, Ou não faz? continua. Não. Ah, Esse ano eu só dei um curso presencial. Foi maravilhoso, maravilhoso, porque é lógico, você poder abraçar todo mundo é tudo muito gostoso, sim, né? sim, sim, sim. E a riqueza de detalhes nas informações, né? Então, Uhum. a Molina perguntando, careca média testa até a nuca, é quase isso, Molina, né? O que a gente percebe é só a diferença, né, da pele da testa com a pele do couro cabeludo. Mas daqui a pouco, ó, do jeito que eu tô aqui, ó, eu vou medir na nuca também, né? O Molina Uhum. é outra pessoa aqui, Fiona. Ele tem um projeto de estudo, uma escola, né, que ele chama de Nova Vida. E, cara, ele ensina leitura de rosto, hipnose, Ai, tão interessante. psicanálise, mais um monte de coisa. Uhum. É um curso formador de terapeutas, né? É um negócio maravilhoso. Ele tem, É muito nossa, bom. o trabalho dele é lindo, né? Sim. Mas assim, voltando a falar da Fiona, né, Fiona? Não, nós estávamos a falar do curso do Fábio, que ainda é online, para quem não pode ir ao Brasil fazer presencial, aproveitar, não é, Fábio? Mas o cabelo curtinho da Fiona, gente, sabe? Esse cabelo. O Rafael, o nariz do Molina não é. Ele tem um rosto atrás do nariz, né? Quer dizer, o nariz dele chega muito primeiro, assim também.
né? Mas o Então cabelo é como eu. é como o seu. Agora, esse cabelo curtinho da Fiona, ele fala Isso quer assim, dizer olha, muito. eu sou uma pessoa legal, mas me deixa fazer as coisas do jeito que eu quero, né? Não, não me enche o saco, não. É bem por aí, né? É. Mas olha, é tão giro, Fábio, que eu agora eu voltei a estudar e em todos os alunos e todas as alunas, que são muitos, só duas colegas é que temos o curso. Só duas colegas é que temos o cabelo curtinho. E são as que E mandam em todo mundo, né? eu percebo logo por onde é que as coisas vão. São vocês que mandam em todo mundo. Se ela tiver o nariz do tamanho do teu, você tem duas líderes ali. Se não, por quê? Quais são os traços de liderança? Eu olho para a Fiona, Assim. eu vejo a maçã do rosto saltadinha, é um traço de liderança. Aí eu vejo esse monte de bigode chinês que ela tem aqui, né? Esses tracinhos na lateral. E eu vejo esse tamanho de nariz maravilhoso que ela tem. Não tem como ela não tomar conta das situações todas. Ainda mais com essa Oh, boca Fábio, não tem como linda que não ela tem. aparecer, não tem como esconder. Ainda mais com essa boca linda que ela tem, com a comunicação que ela faz, né? Então, não tem como ficar para trás, né, Fiona? Olha, obrigada. Não estava à espera de leitura de rosto outra vez, mas agradeço da minha leitura de rosto, mas agradeço. Fábio, nós estamos quase a acabar. Eu não quero que a live caia, porque eu quero gravá-la e deixá-la gravada. Eu queria só que tu dissesses onde é que as pessoas podem encontrar-te, seguir o teu trabalho, o que é que tu Então, fazes, sessões. eu não tenho nenhum curso marcado agora para esse final de ano. Eu estou com um monte como é que eu posso dizer? Eu estou com um monte de tarefa para fazer que estão me impedindo de montar curso. Eu estou sem tempo mesmo, né? Talvez eu faça alguma coisa para janeiro, mas agora não. Mas eu E as tenho pessoas vários podem te vídeos, acompanhar no teu Instagram, podem, não é? tanto no É Instagram quanto Peluso. no YouTube, tem bastante vídeo, tem bastante material gratuito ali, né, que já Uhum, ensina um monte aproveitem. de coisa, né? Então dá para aproveitar bastante. Sim. E estão falando aqui que a cirurgia plástica vai à falência. Você sabe que não, eu não sei qual é o seu nome, hipnoterapia Azores. É, não vai, porque assim, existe uma necessidade nossa inconsciente de fazer alguma mudança. Isso pode acontecer, essa vontade pode vir à tona. E a hora que a gente altera alguma coisa no corpo, no organismo, Paula, isso, obrigado, Paula. É, quando a gente altera alguma coisa no organismo, o próprio Julian Gabarri fala aqui, né? Quando a gente altera alguma coisa no organismo, a tendência é a gente alterar a forma com a qual a gente se expressa. Interiormente. Uhum. Então, assim, se você, desculpa, se você modificar o teu nariz, se você modificar a tua orelha, modificar a sobrancelha, né? Eu ia até mostrar aqui, né? Se você modificar o formato da tua sobrancelha, olha que louco. Aqui eu tenho Só a duas sobrancelha pessoas, já muda tudo. eu Uhum. tenho duas pessoas irritadas, né? E aqui eu tenho uma pessoa que está quase chorando. E eu só alterei formato de sobrancelha. Isso manda mensagem para o teu inconsciente e essa mensagem que vai para o teu inconsciente acaba trabalhando a tua atitude após aquilo que você muda. O livro, Paula, é esse, Psicologia Facial, do Dr. Julian Gabarri. Para quem é aí de Portugal, está fácil de pegar, porque ele está na Uhum. Espanha, e tem a versão em português. Inclusive, ele tem um outro, né, em português de Portugal, chama Morfopsicologia, Uhum. tá? Aí em Portugal ele está na esfera dos livros, né? Uhum. A Paula vai procurar. Fábio, a gente vai só despedindo para a live não cortar e não perdermos a Tá live. bom, tá Eu bom. vou só também dizer para quem não me conhece que pode
Pode seguir o meu trabalho no Instagram, Fiona_Nunes, no YouTube também, no Facebook. E, Fábio, outras lives a gente faz, mas já fui analisada. Agora é o Fábio ou é outra convidada, ou é a Ruth. A Ruth, a gente pode falar da Ruth aqui. Você me arruma umas fotos dela. Se ela pode aparecer. Você me dá umas fotos dela, que nem no perfil tem foto dela, né? Não, ela entra na live, ela entra na live. Pode Sei, ser, não né? pode? 3 Pode, pessoas. Ruth, claro que pode. Claro. Fábio, olha, muito, muito, muito obrigada por tudo. Adorei. É, Nós tivemos o privilégio de ter uma pequenina aula, porque isto é só uma amostra do curso. Espero que as pessoas tenham interesse. Espero que em janeiro, quando abra o curso, quem tem interesse nesta área de estudos, na leitura de rosto, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, que façam o teu curso e vai dando notícias. Está bem, Fábio? Muito, muito obrigada. Eu agradeço de coração a generosidade é, por teres esta live com esta iniciante. eu que agradeço, Fiona. Quando você Está quiser, a bem? gente faz outras, não tem problema. Tá bom? Fazemos. E muito, muito obrigada a quem nos acompanhou, a todos os que estiveram aqui a colocar questões ou a acompanhar. Agradeço muito, muito a vossa atenção também. Tá? Um Obrigado, beijinho grande, Ruth. obrigada por tudo. Tchau, Fábio. Até à próxima. Tchau. Ruth, querida, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.